um outro paciente aqui, bióloga, né, estudante de biomedicina. Gostaria de saber mais sobre alergia a glúten, quais os sintomas, quais alimentos possuem, né? Bem, na verdade, a gente falaria mais sobre hipersensibilidade ao glúten, né? A hipersensibilidade ao glúten é algo muito mais abrangente do que o termo alergia, né? Porque ela pode se dar de várias formas, né? A doença celíaca, que é a doença que nós, de certa forma, costumamos atender mais e conhecer mais, ela estaria ligada justamente à incapacidade que o organismo tem de metabolizar esse glúten. E nessa incapacidade que o organismo tem de fazer essa metabolização, você acaba produzindo anticorpos contra determinadas regiões do trato gastrointestinal e também regiões ligadas à proteína do glúten, tá? Então, no caso, a gente, quando faz uma investigação, tem uma suspeita de alergia ao glúten, a gente pede alguns exames chamados anticorpos antigliadina, o antigliadina IgA e o antigliadina IgG, o antitransglutaminase tecidual, que é um outro tipo de anticorpo específico, IgA e IgG também, e o antiendomísio. São 3 anticorpos, IgA e IgG, tá? E a partir dali a gente pode ter uma ideia se o paciente está tendo uma possibilidade da hipersensibilidade ao glúten, tá? Esses são anticorpos que, se derem positivos, não dá para você fechar o diagnóstico, não dá para você dizer, olha, esse paciente tem hipersensibilidade ao glúten. A única forma de você fechar o diagnóstico é através de colonoscopia com biópsia de ilho terminal ou da endoscopia com biópsia de duodeno proximal, tá? Ou seja, seria você fazer as endoscopias digestivas, sejam elas baixa ou alta, tá? Sejam por via alta, através da endoscopia digestiva, com biópsia de duodeno proximal, ou através da via baixa, com biópsia de ilho terminal, tá? Mas isso a gente acaba encaminhando para o gastroenterologista, mas é muito importante o paciente ele ter uma ideia do que seria, né, essa hipersensibilidade ao glúten e, de certa forma, procurar um diagnóstico preciso. É importante também fazer a diferenciação entre o que é uma hipersensibilidade ao glúten e o que é moda em relação à intolerância ao glúten, tá? Existe muita gente dizendo que fazendo a dieta do glúten você vai emagrecer, você vai não ter mais as suas doenças reumáticas, você vai melhorar completamente do seu processo de depressão. Isso não é uma verdade, tá? Isso aí é moda, isso aí é fake news, são ventos de informações que passam e de modismos que só confundem a cabeça das pessoas. O paciente, para ter hipersensibilidade ao glúten, ele precisa passar por um processo clínico investigativo, por um processo laboratorial também investigativo e, se possível, para elucidar melhor essa questão, fazer processos invasivos, exames invasivos para biópsia do trato gastrointestinal e analisar isso com mais precisão, tá? Alergia ao glúten não é uma coisa comum, não é algo rotineiro, não se melhora com dieta em pessoas que não têm intolerância ao glúten nem hipersensibilidade ao glúten, ou seja, é algo completamente diferente do que é falado na grande mídia, em mídias não sérias, né? Em grandes mídias irresponsáveis e, de certa forma, falam muita fake news e muita bobagem, tá bom? Então, é basicamente isso. Os sintomas, vou voltar lá novamente só para eu poder tentar responder ela direitinho. Ela me diz o seguinte, quais sintomas, quais alimentos possuem? Então, os sintomas, você acaba comendo um alimento que tenha glúten, você acaba tendo uma distensão abdominal, muitos gases, muitos flatos, diarreia em alguns casos, pode haver prisão de ventre, você acaba tendo uma síndrome também desabsortiva, você acaba tendo uma dificuldade de absorver os alimentos adequados, isso vai gerar um déficit no crescimento, principalmente em crianças, ou seja, a criança vai ter dificuldade de crescer, não vai desenvolver adequadamente. Então, se você pegar o gráfico do percentil, que é aquele gráfico onde a gente vê o gráfico de altura e peso,
você vai ver que a criança não vai acompanhar a curva dela ou a curva da maioria da população, ela vai sempre estar abaixo ou da curva dela ou da curva da maioria da população, e mostrando que ela está tendo uma dificuldade no desenvolvimento, não só físico, mas também no desenvolvimento intelectual, acompanhado também de manifestações importantes gastrointestinais que vão levar a uma qualidade de vida muito ruim para aquela criança. Então, um diagnóstico preciso, rápido, eficaz para suspensão dos alimentos que tenham glúten, ele é muito importante. Dentre eles o trigo, né? O trigo é um dos principais alimentos que possuem glúten. Agora, certamente, um nutricionista ele vai saber lhe dar uma lista completa de alimentos que não tenham glúten, até para que você possa evitar com muito mais eficácia esse tipo de alimento, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, eu espero ter respondido. Se por acaso algumas questões ainda permanecem, por favor, coloca ali nos comentários do nosso vídeo do YouTube, que eu vou ter o maior prazer em responder para você e complementar essa pergunta, tá bom? Obrigado, um abraço.